Os ossos estão se deteriorando muito cedo. Deus nunca projetou os ossos para se deteriorarem tão cedo quanto estão se deteriorando hoje em dia. Os Hunza, que vivem nas montanhas do Himalaia, são conhecidos por seus idosos que têm vida mais longa, mais saudável. Na verdade, eles jogam polo, no lombo dos cavalos. E às vezes o jogo é entre os que têm mais de 50 anos contra os que têm menos, e às vezes os com mais de 50 anos vencem. Outro jogo que eles amam é voleibol. E às vezes coisa acontece. Os com mais de 50 são tão em forma e fortes quanto os de menos de 50 anos. Seus ossos não estão se deteriorando e eles não tomam leite de vaca diariamente. O que eu gostaria de analisar hoje é por que ocorre a osteoporose. Por que nossos ossos estão ficando frágeis, finos e partindo-se, quando as pessoas nem estão tão velhas assim, especialmente quando vemos em algumas culturas que isso não está acontecendo nos ossos deles. A terceira lei da dinâmica de Newton declara que para cada ação há uma reação igual em sentido contrário. Por quê? Por que isso está acontecendo? Para entender por que isso está acontecendo, precisamos saber do que são feitos os ossos. E os ossos não são feitos de cálcio. Eles são feitos de 12 minerais e 64 oligoelementos minerais. Quais são esses minerais? Os ossos são feitos de boro, cálcio, cromo e ferro, magnésio, manganês, selênio, sílica, sulfúrio e potássio, fósforo e zinco. É disso que os ossos são feitos, e 64 oligoelementos. Em seu livro The Calcium Lie, do Dr. Robert Thompson, sua história é muito interessante. Ele era um clínico geral frustrado porque as pessoas não melhoravam. Os medicamentos alopáticos pareciam apenas administrar, mas não curavam as pessoas. E eu tenho alguns médicos amigos que me dizem que isso realmente é muito frustrante, porque percebem que os medicamentos alopáticos não estão curando as pessoas. Podem até trazer alívio, certamente pode trazer alívio, mas não curam. E sabemos que as drogas não curam as doenças, elas apenas mudam a forma e o local das doenças. E lembre-se, não estamos falando de uma crise. Essa droga certamente pode salvar uma vida numa crise. Estamos falando de doenças. O Dr. Robert Thompson foi muito desafiado por isso. Pensou até em mudar de profissão, mas 7 anos é muito tempo e muito dinheiro para jogar fora. Então ele fez um curso de nutrição e quando estudou nutrição, seus olhos se abriram. Ele diz no livro, nós aprendemos isso na faculdade de medicina, mas só tocamos por cima. E não concordo com o modo como os exames se dão hoje em dia. Parece que estão nos enchendo de informações somente para inseri-las no exame. Não, os ossos não são feitos de cálcio. São feitos de 64 oligoelementos minerais e 12 minerais principais. E o Dr. Robert Thompson, em seu livro, diz que a indicação mais clara de que há um Deus criador é a água do mar, porque a água do mar tem o equilíbrio e proporção de minerais exatamente igual ao que se encontra nos ossos e nos tecidos, no sangue. Chama-se de solução isotônica, porque tem a mesma proporção e o mesmo equilíbrio de minerais que se encontram no sangue. Vamos fazer uma lista do que os ossos precisam. E eu motivaria todos a conseguirem o livro de Calcium Lie, pois ele realmente abre nossos olhos quanto ao que compõe o corpo humano e o que ele necessita. Então, não é preciso ser muito inteligente para saber que é isso que os ossos precisam. Bem aí! Então, onde encontraremos isso? Encontramos isso no sal celta. Sim, a boa notícia é que não temos que beber água do mar. Não há necessidade de beber água do mar e nem queremos isso. Não é muito agradável, isso não faz ficar louco. Bem, no Manual do Marinheiro dizem que se eles passam por um naufrágio, devem começar a tomar golinhos de água do mar imediatamente.
e isso os manterá vivos por muitos dias. Mas se não tomarem água do mar por 3 dias e logo tomarem um copo cheio, isso causará um grande desequilíbrio no corpo, porque agora estão desidratados e essa concentração rica de minerais acaba de entrar. E sim, isso os deixará loucos. Então, de pouquinho em pouquinho, ela pode mantê-los vivos. E você sabe que na guerra a marinha costumava fazer transfusão com água do mar? Então, o sal celta. A água do mar tem 92 minerais, enquanto o sal celta possui 82 minerais. E quanto ao sal do Himalaia? O sal do Himalaia chega bem perto, com 75 minerais. Mas pessoalmente eu gosto do sal celta porque é bastante úmido, e é um sal úmido porque contém 3 magnésios nele. E o magnésio é uma molécula faminta por água, portanto ele basicamente atrai a umidade para si. Então nós encontraremos isso no sal celta. O Dr. Robert Thompson diz que para comermos um cristal de sal celta, coloque na língua, mastigue um pouquinho antes de cada copo d'água. O que isso faz é substituir os minerais que você perdeu no dia anterior. Onde perdemos esses minerais? Perdemos os minerais quando transpiramos, quando choramos, sempre que urinamos, sempre que vamos ao banheiro. Quando os dejetos saem do corpo, tudo é salgado. Acho que sabemos disso, então precisamos repor esses minerais. Certamente coloque sobre as batatas. Mas e se você tem pressão arterial alta? Não deveria parar com sal? Deveria parar com cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o que compõe o sal de mesa. Só 2 minerais. E há 92 minerais na água do mar. 30% é sódio, 50% é cloreto. Então, os primeiros cristais formados são cloreto de sódio. O que os homens fazem é raspar isso, branqueá-lo, acrescentar alumínio e aí está o sal de mesa. O sal de mesa é um sal desequilibrado. O sal de mesa causará um desequilíbrio, especialmente dentro e fora das células, fazendo com que a pressão arterial suba. Precisamos ingerir o sal da maneira como ele se encontra na natureza, que obviamente vem com todos esses minerais. O outro lugar em que encontramos minerais dessa forma equilibrada é nos vegetais de folhas verdes escuras. Se você não come vegetais de folhas verdes escuras diariamente, é melhor tomar uma dose de cevada verde ou suplementos como super greens ou até clorofila. Pessoalmente, eu prefiro comer bastante salada verde diariamente. Tenho boas notícias. Quando você cozinha as folhas verdes, você não perde minerais. Vai perdê-los se jogar a água fora. Então, certifique-se de guardar essa água. Eu gosto de usar o cozimento praticamente sem água. Eu coloco meus vegetais na panela com bem pouquinho de água em fogo brando. Vai precisar de uma frigideira de fundo pesado e coloque a tampa. Assim você pode criar um forninho ali. E quando os vegetais estiverem cozidos, não haverá mais água. É o que eu gosto de usar. Se sobrar um pouquinho de água, guarde-a e coloque nas lentilhas, em outro prato, porque aí estão os seus minerais. Portanto, guarde esses minerais. Frutas e vegetais organicamente cultivadas têm um conteúdo de minerais muito alto em comparação com os vegetais e frutas cultivados da maneira convencional. Vou dar um exemplo. Um tomate orgânico terá 9 vezes mais ferro que um tomate cultivado de maneira convencional. Embora o orgânico possa parecer um pouco mais caro para alguém, acredito que eles não são, ao considerarmos o conteúdo mineral que obtemos deles. É aqui que obtemos esses minerais. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão ingerindo coisas que estão eliminando minerais. Precisamos parar com essa eliminação de minerais. E isso acontece com o açúcar refinado. Alguém certa vez disse muito bem que o açúcar deixa o corpo mais bem vestido do que quando entrou nele. Eu me refiro ao puro ácido cristalizado da planta da cana-de-açúcar. Mel e o xarope de Acer, tecnicamente, podem ser considerados refinados, mas não são refinados a ponto de não haver nada que restou a não ser o puro ácido. Então, se usarmos algum adoçante, usemos mel ou xarope de Acer, mas não o açúcar refinado. Pelo fato de estar tão nu ao entrar no corpo, sai do seu corpo vestido com os seus minerais.
Também a cafeína. A cafeína perturba os transmissores neurais do cérebro. A cafeína é tóxica ao corpo e também é bem conhecida como uma eliminadora, especialmente de cálcio e magnésio, para fora do corpo. E seu corpo precisa desses minerais para bombear com eficácia e eficiência. Todos os venenos, isso inclui produtos químicos, drogas, todos são tóxicos ao corpo e, basicamente, o corpo envia seus minerais para revesti-las e tentar torná-las mais seguras, a fim de não prejudicar por completo o corpo. Então, essas são as coisas que precisam ser interrompidas. O cálcio não é algo que possa entrar no corpo por si mesmo. Ele precisa da vitamina D. Portanto, a vitamina D também é importante para se ter os ossos fortes e saudáveis. Onde obtemos a vitamina D? É a vitamina da luz solar. Os raios ultravioletas do sol atingem a pele e se convertem numa forma de colesterol sob a pele, a vitamina D. A vitamina D é essencial para estimular o cálcio no corpo. Ora, por que estou mencionando o cálcio em si? O cálcio é conhecido como rei e, por causa disso, é mal interpretado. É chamado de rei porque quando o cálcio entra no corpo sob a ação da vitamina D, ele puxa todos os outros minerais mais com ele. Os ossos não se fortalecem mediante suplementos de cálcio. Estamos apenas colocando um mineral que pode causar um desequilíbrio no corpo. E geralmente é o cálcio que não é devidamente absorvido pelo corpo e pode contribuir ao desenvolvimento de pedra nos rins, pedras na vesícula. Bem, é melhor ingerir o cálcio da maneira que Deus quer que tomemos cálcio, em equilíbrio com todos os outros minerais que encontraremos em nossos vegetais, especialmente aqueles de folhas verde escuras. Os vegetais são ricos em fibra, em minerais, mas pobres em açúcar, enquanto as frutas têm alguns minerais, mas nem tanto. As frutas são ricas em fibras, ricas em açúcares e pobres em minerais. E é por isso que Deus quer que comamos alimentos variados. Eu gosto de comer frutas no de jejum. Tenho frutas com cereais, talvez leguminosas, castanhas e sementes. E no almoço tenho vegetais. As frutas e os legumes no estômago podem causar certa guerra, porque as frutas têm muito açúcar e os legumes têm pouco açúcar. O ideal, via de regra, é tentar manter as frutas numa refeição e os legumes na outra. Bem, vitamina D. Como nós garantimos que estamos obtendo quantias adequadas de vitamina D? Os raios ultravioletas do sol. Vamos ver como isso ocorre. Do sol, especificamente, os raios UVB. Então, os raios UVB do sol atingem a pele. Então, algumas coisas precisam estar presentes aqui. Precisamos ter exposição ao sol, especialmente aos raios UVB. O vidro detém os raios UVB e os protetores solares também detêm os raios UVB. Os raios UVB precisam tocar a pele, ok? E logo abaixo da pele há uma forma de colesterol. E essa forma de colesterol é o que o corpo usa para converter para a vitamina D. Eis outra coisa que precisa estar presente, e essa é boas quantidades de colesterol. Se alguém está tomando medicamento para reduzir o colesterol, pode ter deficiência em colesterol e talvez não conseguir produzir vitamina D suficiente. Como deveriam ser nossos níveis de colesterol? Deveria estar provavelmente entre 190 e 300. Uma senhora me disse, não, Bárbara, o médico disse que meus níveis de colesterol estão em 240 e isso é perigoso. Eu disse, não é bem assim. Há 40 anos, se seu nível de colesterol fosse até 300, não haveria problema algum. Eles diminuíram esse nível para tentar evitar doenças cardíacas, mas não fez diferença alguma. E as pessoas que são colocadas em medicamentos para reduzir o colesterol também não têm nenhum benefício. As doenças cardíacas ainda são as que mais matam. E os efeitos colaterais de medicamentos para redução do colesterol são Alzheimer, demência, perda de músculo, perda de memória
E acabaram de acrescentar mais uma, câncer de mama, porque nossos hormônios sexuais são feitos de colesterol. Não é de admirar que o Dr. Malcolm Kendrick, em seu livro The Great Cholesterol Con, disse pela primeira vez que os níveis normais de uma substância corporal vital está sendo chamada de doença, e é o colesterol. Se você ler o seu livro, ele critica severamente essa teoria. Precisamos de colesterol. Vejam do que ele o chama, uma substância corporal vital. Precisamos dele para fabricar nossos hormônios sexuais. Precisamos dele para podermos fabricar a vitamina D. Nosso cérebro precisa dele. Ele protege nossas células contra venenos do meio ambiente. Precisamos dele. E o que mais precisa estar presente? Temos que ter exposição. Nossa pele precisa ter exposição ao sol, especialmente aos raios UVB. E também precisamos ter quantias adequadas de colesterol em nosso corpo para fabricar a vitamina D. Se não tivermos vitamina D suficiente no nosso corpo, ele não poderá utilizar nem absorver o cálcio e todos os outros minerais. Portanto, outra razão pela qual os ossos estão se deteriorando. Não apenas porque as pessoas não estão ingerindo esses minerais. Não apenas porque as pessoas estejam ingerindo coisas que eliminam minerais, mas porque são deficientes na vitamina D. E como obtemos a vitamina D? Basta sair ao sol. Mas lembre-se disso, se você tomou banho e lavou o corpo com sabonete e sair ao sol, não vai receber a vitamina D, porque precisamos ter esse óleo espalhado na pele. Portanto, se tomar um banho, vai precisar de 2 horas até que esse óleo se espalhe pela pele. E assim que tiver uma exposição ao sol, não tome banho para se lavar com sabonete, porque leva aproximadamente 2 horas para que essa pele desenvolva a vitamina D. Não tem problema ficar deitado na praia e se levantar para dar um mergulho no mar e voltar, porque você não está se lavando com sabonete. Então está tudo bem. Quanto tempo devemos estar ao sol? Bem, depende da sua pele, do país em que vive, da hora do dia. Eu tenho pele branca, então tenho que ser cuidadosa. Quando Michael e eu saímos de férias para Cairns, que fica bem no topo da Austrália, eu me deitava à piscina diariamente, mas tinha o relógio preparado para 15 minutos de frente, 15 minutos de costa e para baixo do guarda-sol, porque se eu ficasse ali por mais tempo, minha pele queimaria. Eu fazia isso de manhã e à tardinha. Estávamos de férias, então podíamos fazer isso. Em 5 dias, eu já estava bem bronzeada. E agora que estava bronzeada, podia ficar um pouco mais ao sol. Meu bronze era um bronze de UVB. E esse bronze de UVB é protetor e é o bronze que cura. Esse é o bronze que dura mais tempo. Na Austrália, todas as senhoras brancas que querem peles bronzeadas vão para uma clínica de bronzeamento, vão para baixo dessas luzes, mas o que estão recebendo é um bronze UVA. E esse bronze UVA não dura tanto quanto o bronze UVB, mas o protetor solar bloqueia os raios UVB. Note o que eu fiz, não usei nada de protetor solar. Por que não? Bem, eu já li o que diz na embalagem, e há muitos produtos químicos ali. Portanto, óxido de zinco, que não é tóxico, mas quando transformam em nanopartículas, ele se torna tóxico e agora passa pela barreira sanguínea do cérebro. De fato, é um dos motivos, um dos grandes fatores colaboradores pelos quais a Austrália está perdendo sua grande barreira de corais. Meu filho esteve com um guia em Arley Beach, no topo da Austrália, para ver a grande barreira de corais, e o homem que faz os passeios no barco, meu filho estava conversando com ele, e ele disse ao meu filho, são os protetores solares. As pessoas estão colocando tanto protetor solar que está chegando a água. Essas nanopartículas estão entrando na vida marinha e destruindo-a. Não é o único fator, mas certamente é um dos fatores que contribuem. Portanto, não tenho interesse em colocar isso em minha pele. Também sei que minha pele faz 3 coisas. Ela absorve qualquer coisa que eu colocar sobre ela. Ela absorve e isso vai pelo sangue. Ela também respira. Então, eu quero que minha pele respire, mas minha pele também elimina resíduos. Portanto, tenho cuidado com aquilo que coloco sobre minha pele. Tenho cuidado com as roupas que coloco sobre a pele, que sejam de fibra natural, porque minha pele está absorvendo isso.
Quando costumava levar meus filhos à praia quando eram pequenos, todos eles tinham que ter 4 chapéus, 4 camisetas e 4 bermudas. Logo no início do dia, podiam correr por aí sem a camiseta, quando o sol não estava tão forte. Mas às 10 horas colocavam uma camiseta e quando estava molhada e pesada, colocavam outra. Mas é claro, hoje em dia temos camisetas com proteção solar. Mas eu digo aos pais, deixem que seus filhos recebam sol cedo de manhã e no final da tarde. Porque se tiverem o tempo todo com camisas com proteção solar, obviamente nenhum raio UVB passa por ali. Mas lembre-se que precisamos dos raios UVB para obter nossa vitamina D. Então, sejamos sábios com o sol. Se você tem uma pele mais escura, vai precisar de muito mais sol. A pele mais escura vai precisar de 10 vezes mais a exposição ao sol do que eu preciso. Nosso coordenador de exercícios, Howard, ele é indonês-holandês e sua esposa é samoana inglesa. Eles têm 2 rapazes e têm pele escura de ambos os lados. Não é tão escura assim, talvez seja levemente escura. Bem, eles cortam a grama sem camisa e têm essa pele linda com um bronzeado dourado. Esse bronze dá uma proteção contra o sol. Bem, e quanto ao câncer de pele? Bem, temos vivido sob o sol por milhares e milhares de anos. O câncer de pele só apareceu realmente quando as pessoas começaram a ficar expostas a produtos químicos. Com certeza, se você queimar sua pele de 5 a 6 vezes na vida, pode dobrar seu risco de ter câncer de pele. Queimar a pele danifica a pele, com certeza. Se você vai ficar muito tempo exposto ao sol, use um chapéu. Cubra-se com camisa longa de algodão fino, saia longa fina ou calças longas de malha fina. Mas você tem que proteger essa pele para que ela não se queime. Quando o sol estiver mais a pino, é quando está mais quente. E, de fato, é o período menos confortável para estar exposto. Isso já é senso comum. Então, é isso que precisamos para obtermos nossa vitamina D. Se os níveis estiverem baixos, essa pessoa pode precisar tomar um suplemento de vitamina D de início para subir as taxas. De fato, eu sugiro que você busque ingerir mais que a dose recomendada, porque a vitamina D é essencial para o corpo. Há 2.500 locais receptores no DNA para a vitamina D. Não se pode curar sem ela, mas estamos falando de ossos. Se você quer ossos fortes, precisa obter essa vitamina, a vitamina D. Seus ossos precisam ser fortalecidos. E é isso aqui que os ossos também precisam. Eles precisam de força. E a força vem. Os melhores exercícios de força ou exercícios com cargas de peso são conhecidos como exercícios que desafiam a gravidade. Quando você desafia a gravidade, seu corpo usa sua força para desafiar a gravidade. E isso cria músculos, mas também cria ossos. O trampolim é um dos melhores exercícios de força ou com carga de peso que existe, pois quando você salta no trampolim, você está usando todo o peso de seu corpo. Então, você usa todo o peso de seu corpo como carga de peso. E a beleza do trampolim é que não há choque. Então, quando você atinge a parte inferior, não há choque. Você é empurrado e para o alto vai novamente. Então, constantemente saltando nesse trampolim, seus músculos, seus ossos, na verdade, toda parte de seu corpo, nada está isento pelo efeito do trampolim. Então, deveríamos fazer exercícios com carga de peso. Para os seus bíceps, basta pular com os braços para baixo. Para os tríceps, com os braços para cima. Além dos músculos, seus ossos também são fortalecidos com o trampolim. Então, pular trampolim todos os dias. Não deveríamos perder nenhum dia. Eu me esforço para me exercitar todos os dias. E a beleza do trampolim é que está na sua sala. Faça chuva ou faça sol, você ainda pode usar o trampolim, fazer seus exercícios de força. Os ossos se fortalecem com o uso. O que também é importante, e esse aqui pode surpreender vocês, é o equilíbrio hormonal. Há muita gente hoje em dia com um desequilíbrio em seus hormônios. E há um motivo para isso. Por que esses hormônios estariam desequilibrados? Na verdade, você pode colocar meu nome no Google e achar uma apresentação inteira disso. Mas eu vou contar um breve resumo agora para demonstrar o papel que representa na osteoporose.
Coisas como plástico, glifosato, veneno ambientais. A pílula anticoncepcional é uma das piores. O que eles fazem é causar uma perturbação nos hormônios. Outro é o plástico. Todos têm estrogênio neles e fazem com que os níveis de estrogênio no corpo aumentem. Ora, há dois tipos de hormônios no corpo. Um é a progesterona, que é o precursor, ou o rei, e equilibra todos os outros. Todos os outros hormônios, um deles sendo o estrogênio. E quando o estrogênio aumenta, ele desloca a progesterona, fazendo com que ela diminua. E a progesterona é o hormônio que impulsiona as células de construção dos ossos. Essas células construtoras do corpo se chamam osteoblastos. Ósteo, osso, blasto, novo. Então, são as células osteoblastos que estão construindo novos ossos. E quando a progesterona é deslocada, essa pessoa perdeu seu hormônio que vai impulsionar suas células de construção de ossos. Então, é importante equilibrar os hormônios. Em minha palestra sobre hormônios, eu falo sobre o creme de inhame selvagem de Anas. Trata-se de um creme australiano que é vendido nos Estados Unidos. Eu sei que Eden Valley Health Retreat e também Living Springs Health Retreat, ambos vendem o creme de inhame da Anas. Esse creme, quando aplicado à pele, estimula os caminhos em nosso corpo, nos quais o nosso corpo usa para produzir progesterona. E quando essa progesterona começa a subir, automaticamente faz com que todos os outros estejam no nível que devem estar, o que é uma notícia boa. A progesterona é um hormônio que estimula as células que constroem os ossos. Atualmente, estamos sujeitos a tantos venenos ambientais que perturbam nossos hormônios, plásticos, herbicidas, glifosato ou Roundup mata-mato, que se você não está comendo alimentos orgânicos, pode ter certeza de que o alimento que você ingere está maculado com isso. Até as roupas que usamos. As roupas químicas feitas de poliéster, nylon ou acrílico, especialmente as mulheres. Muitas belas roupas íntimas das mulheres, camisolas, roupas para dormir, sutiãs, calcinhas, anáguas, são feitas de fibras plásticas. A boa notícia é que se pode obter lindas roupas íntimas feitas de fibras naturais. Então, temos o algodão, o modal. O modal é um tecido que é fiado do vidoeiro, da celulose do vidoeiro. Também tem a viscose e o rayon, que são fibras naturais. Você pode obter. Eu sei que já vi sutiãs feitos de bambu, também de cânhamo. Então, analisem. Algumas roupas íntimas são feitas praticamente de fibras naturais com um pouco de elastano ou um pouco de poliéster. Eu não me incomodo se é um pouco só. Então, as meias que eu tenho no momento são feitas de bambu. Se você buscar por aí, pode conseguir essas fibras naturais. Quando uma senhora usa fibras naturais, especialmente quando está se exercitando, se esquenta, seus poros se abrem, ela começa a absorver os produtos químicos desses tecidos. Sempre que eu vou a uma loja, vou diretamente à etiqueta. De que é feita essa roupa? De que é feita? Acostumem-se a ler etiquetas. Sim, vá com os óculos ou lupa. E elimine o máximo possível sua exposição a plásticos. Tente beber de garrafas de vidro ou de aço inoxidável. Você pode ter plástico que não tenha produtos químicos que desequilibram os hormônios. Busquem plásticos sem BPA. O BPA é o bisfenol A e o fenol é o que imita o estrogênio. Então, fique de olho nisso. Vamos ver, pare com isso, pare também com os plásticos. O plástico vem em diferentes apresentações. Acho que é impossível eliminar o plástico, eles estão em todas as partes, mas tente eliminar o máximo possível a exposição do seu corpo a ele. Outra coisa que também devemos parar, e esse aqui é o primeiro, esse aqui é o assassino silencioso. Está causando um enfraquecimento nos ossos sem que as pessoas sequer percebam, porque é o assassino silencioso. E é o excesso de campo eletromagnético.
O excesso de campo eletromagnético é a forte eletricidade que vem emitida pelos dispositivos. Somos seres elétricos. Há uma centelha de eletricidade em cada célula. Nosso corpo funciona de acordo com certas frequências, e é uma frequência totalmente diferente daquelas emitidas pelos dispositivos. Obviamente, podemos ter um pouco de exposição. O problema realmente está quando ele está em nosso corpo. Eu me pergunto quantas cirurgias de substituição de bacia começaremos a ter porque as pessoas colocam seus dispositivos no bolso traseiro. Já estamos vendo câncer de mama nas senhoras que, quando crianças, costumavam usar o celular no sutiã. E eu sei que já é possível comprar sutiãs hoje em dia que tem um bolso ali para que você coloque o telefone no sutiã. Afaste isso do seu corpo o máximo que puder e proteja as joias da família. O pior lugar para o notebook é no seu colo. Estamos vendo rapazes com baixa contagem de esperma, incapacidade de ter ereção, e isso com seus 30 ou 40 anos, porque em sua adolescência e na casa dos 20 viviam com um notebook no colo. Além disso, também tem meninas que, na verdade, os números atuais dizem que meninas que na adolescência e em seus 20 anos viviam com um notebook no colo e que agora estão chegando na casa dos 30 anos, têm 47% mais de aborto espontâneo pelo uso do notebook. Então, os óvulos estão sendo afetados enquanto estão se desenvolvendo por causa desse campo eletromagnético, essa forte eletricidade. Tire ele do quarto, mas especialmente o seu colo. Não é bom ter esse dispositivo em contato com o corpo ou perto do quarto. Mantenha-o longe do corpo, ou você pode comprar. Mostrei noutra apresentação. Meu telefone tem uma capa de segurança. É um dispositivo que bloqueia o campo eletromagnético que ele emite. Então, esse é o outro assassino silencioso que está enfraquecendo os ossos. Talvez você se surpreenda com o próximo. É outra coisa que devemos parar. Vou dedicar um item inteiro a ele, pois é alguma coisa que a maioria das pessoas acha que vai fortalecer seus ossos, que são os laticínios. O leite da vaca é um leite excelente para bezerros. É isso, bezerros. Mas olha o tamanho dos ossos da vaca. E a vaca não obtém seu cálcio do leite, e sim do capim que come. O que é que o capim tem? O capim tem os minerais. E os vegetais de folhas verde escuras são ricos nisso, nos minerais. Lembram-se que acabamos de analisar o fato de que os ossos não são feitos de cálcio, mas de muitos minerais. Mas eu quero mostrar a vocês porque os laticínios são especialmente ruins para os ossos. Aqui temos um copo de leite rico em proteína e rico em cálcio, sem dúvida. Mas lembre-se de uma coisa, as vacas têm 4 ou 5 estômagos, e esses estômagos são necessários para fragmentar esse cálcio. Essa proteína animal é um combustível que queima muito sujo. Somente 58% é queimado como combustível. O que isso faz é que deixa 42% de resíduos. E esses resíduos são bastante ácidos. É um resíduo de ácido sulfúrico. E quando analisamos o equilíbrio ácido-alcalino no corpo, analisamos como o tecido do corpo deveria ser alcalino e a única parte do corpo que deveria ser ácida é o estômago. Assim, quando essa proteína é fragmentada, ela descarrega muito resíduos ácidos no corpo que devem ser neutralizados. Então, o cálcio no leite é usado para combater os resíduos de sulfúrio, porque o cálcio é o mineral mais alcalino que há, e isso não deixa cálcio algum sobrando para o nosso corpo. Os países do mundo que têm as maiores incidências de osteoporose são aqueles que mais consomem laticínios. Olhem para os elefantes, as girafas. Na verdade, as criaturas com os maiores ossos do planeta são vegetarianos. Eles obtêm seus minerais das plantas, e isso que fortalece os ossos deles, não o cálcio do leite. Mas tem algo mais do que pode acontecer aqui. Digamos que a pessoa está tomando um copo de leite e também comendo um pedaço de carne.
há mais resíduos de sulfúrio e não cálcio suficiente no leite para combater todo esse resíduo de sulfúrio. Então, de onde o cálcio será tirado agora? Será tirado de nossos ossos. E é por isso que os laticínios devem parar. Somos as únicas criaturas que tomam leite depois da infância. E somos as únicas criaturas que tomam do leite de outra criatura. As pessoas me perguntam, que leite você toma, Bárbara? E eu digo, eu sou forte, eu como, tenho dentes. Não há mais necessidade de leite. Portanto, parem com os laticínios. Agora, se você é um amante dos laticínios e tem trabalhado com gado leiteiro toda a vida, e seus pais também, e os pais deles também, então é bem provável que você consiga lidar melhor com isso. Mas o melhor, se você tiver uma fazenda de gado leiteiro, são as culturas, os iogurtes, queijo feta. Na verdade, tradicionalmente, por todos os países nórdicos da Europa, é assim que eles preservavam o leite, e certamente é mais digerível. Estamos quase chegando ao ponto em que os 5 estômagos da vaca o recebem. Mas não há necessidade disso, porque um regime à base de plantas só tem os nutrientes que precisamos, e sim, definitivamente o cálcio e definitivamente os minerais. Mas estamos obtendo cálcio numa forma equilibrada, com todos os outros minerais. Gostaria de analisar outro ponto, e esses são os dentes. Os dentes são os únicos ossos expostos do corpo. E assim como o osso quebra e se cura, os dentes também podem se curar. Holistic Dental é um livro escrito por Nadine Atmas. E Nadine Atmas apresenta coisas fascinantes. Ela analisa basicamente o que vimos aqui, mas vai um pouco além com os dentes, que são os únicos ossos expostos em nosso corpo. E não deveriam se deteriorar. E se vierem a se decompor, têm a capacidade de se curarem, como qualquer outro tecido do corpo. Então, por que não se curam? Talvez porque não receberam o momento devido ou as condições apropriadas. E ela chama esses 2 superfluidos. E esses 2 superfluidos estão constantemente banhando os dentes e nutrindo os dentes. Um é o interno, o fluido interno, o seu sangue e a sua linfa. Lembra do que a linfa faz? Ela varre os resíduos do tecido. E o que o sangue faz? Vem em seguida com a nutrição. Vem com o oxigênio, vem com a água, com os glóbulos brancos. Então, esse fluido interno está banhando por dentro. E nosso fluido externo é apenas a saliva. Ora, tanto o fluido interno quanto o externo, a quantidade deles depende totalmente do ar puro, luz solar, não ingerir nada que nos prejudique, ir dormir cedo, exercitar-se diariamente e ter uma dieta nutritiva, ter alimento que tenha qualidade e os ingredientes para a construção de um corpo saudável. Beber água em abundância. Se não tomarmos água em abundância, essa saliva não terá capacidade de banhar, aliviar, nutrir e curar. Além disso, confiar no poder divino. Por que confiar no poder divino? A confiança no poder divino leva em consideração o estresse. Leva em consideração os aspectos espirituais, emocionais e mentais da doença. O estresse inibe a cura. O estresse, a preocupação e a ansiedade interrompem todos os processos do corpo. Acho que isso não é surpresa para ninguém. Então, precisamos ter certeza de que nossos fluidos internos e externos têm a máxima qualidade para permitirem que nossos dentes sejam curados. Mas tem algo mais que faz com que os dentes se deteriorem. Os alimentos presos entre os dentes. Um dentista certa vez disse, só passe o fio dental no dente que você quiser manter. E eu vou levar a mente de vocês agora de volta a outra palestra que fiz acerca da verdadeira causa das doenças. Lembra que eu falei que sempre que ocorre um dano
Nossos próprios micro-organismos podem se transformar em bactérias e se tornarem na equipe de limpeza? Quando o alimento está ali entre os dentes, basicamente ela começa a apodrecer. O que acontece então? O que faz com que ela apodreça é nesse ambiente úmido. Nós temos muitos micróbios na boca e eles estão ali para limpar. Mas à medida que as bactérias e a fermentação começam a fragmentar esses alimentos entre os dentes, eles liberam resíduos. E esses resíduos têm a capacidade de começar a desgastar o esmalte dos dentes. Portanto, depois de cada refeição, você deve enxaguar bem sua boca. Você pode enxaguá-la com água do mar. Pode enxaguá-la com uma mistura de água e bicarbonato de sódio e passe o fio dental nesses dentes para mantê-los limpos. Uau! Não economizaríamos uma fortuna sem termos que ir ao dentista porque conseguimos manter nossos dentes limpos, especialmente antes de ir dormir à noite? Porque de manhã, enquanto esses micro-organismos fizeram uma festa ali e puderam comer bastante alimento entre os dentes, eles também conseguem danificar a dentina que cobre os dentes. Portanto, é muito importante enxaguar. É muito importante passar o fio dental. De fato, esses dois itens são mais importantes que limpar com uma escova de dente. Mas tem também o bochecho com óleo. O bochecho com óleo é o uso de óleo de coco. Basta colocar o óleo de coco na boca e bochechar. Você pode bochechar por 10 minutos, descansar outros 10, bochechar mais 10 segundos e descansar 10 segundos novamente. Esse bochecho com óleo retira os resíduos da língua, das glândulas abaixo da língua, dos vasos sanguíneos abaixo da língua e você cospe esse óleo na grama. Não jogue na pia ou pode prejudicar seu encanamento. E pegue um pouco de água, enxague novamente e cuspa fora. Estou falando da saúde dos dentes aqui, porque os dentes fazem parte dos ossos. Eles são ossos. O mesmo se aplica aos dentes, quanto a todos os ossos de seu corpo. Os dentes não deveriam se deteriorar. E a odontologia é algo bem caro, não é mesmo? E lembrem-se, se tivermos um pouco de cárie, é importante que enxaguemos depois de cada refeição, que façamos o bochecho com óleo umas 2 vezes por dia. Lembre-se apenas que manter essa boca limpa vai prevenir a cárie dentária e também motivar a cura dentária. Mas a cura dos dentes vem dos superfluidos, os internos, sangue e linfa, e o externo. E, mais uma vez, a qualidade deles depende totalmente do alimento que você come, do tanto de água que bebe, ir dormir cedo. Bem, todas essas coisas. O açúcar é o que há de pior. Sabe o que o açúcar faz? Ele alimenta todos esses micróbios que estão fragmentando as coisas presas entre os dentes. Portanto, essas bebidas açucaradas são especialmente prejudiciais aos dentes. Uma das melhores coisas a se comer é a maçã. Seus dentes e sua boca precisam de coisas crocantes. Com a dieta refinada que temos hoje em dia, quase não há crocância. Já perceberam? Mas as maçãs exigem que você mastigue. E quando mastigamos, isso está fortalecendo os dentes, está fortalecendo os maxilares, as gengivas. Não é de se admirar que o ditado antigo seja: uma maçã por dia mantém um médico longe. Então, acostume-se com coisas crocantes. Todos os dias deveríamos ter salada. No almoço, sempre temos uma salada. O aipo é algo muito bom. Cenoura, que dá uma crocância na boca. As crianças adoram cenouras cruas. Pepinos, todos esses alimentos crocantes que fortalecem as gengivas, os dentes e também fortalecem os maxilares. Isso explica por que a amamentação é tão importante para as crianças. Para os bebês, digo. Porque quando os bebês amamentam, dá um trabalhão tirar o leite do seio. Mas esse trabalho árduo que o bebê empreende fortalece os maxilares, faz com que o céu da boca se forme adequadamente, com a língua pressionando contra o céu e deixa a mandíbula pronta para a vinda dos dentes. Então, quando estivermos cuidando dos nossos ossos, devemos cuidar também dos nossos dentes.
Número 8, sono. Precisamos de 8 horas todas as noites. Quando temos 8 horas por noite, enquanto dormirmos, há uma limpeza acontecendo. Um sistema de arquivamento em operação, uma consolidação de todas as coisas que aprendemos durante o dia. Isso também está acontecendo. O sono é de importância vital. É superestimado em nossa sociedade agitada atualmente, com a maioria das pessoas ficando despertas pelos dispositivos até tarde da noite. Faça um propósito de ir dormir cedo todas as noites. E esses fluidos vitais necessários para a limpeza e a renovação dos dentes. Nós precisamos de ter de 8 a 10 copos d'água por dia. De 8 a 10 copos d'água num período de 24 horas garante que seus ossos estão recebendo tudo o que precisam. Seus dentes estão sendo banhados por dentro e por fora. E realmente todos os nossos ossos estão sendo banhados pelo sangue e também pela linfa. Então, é de absoluta importância que tomemos de 8 a 10 copos d'água por dia. Deve ser água potável, melhor se ingerida de pouquinho em pouquinho e lembre-se, antes de cada copo d'água, ingerir um cristalzinho de sal celta. Quando esses princípios básicos são implementados, eles nos garantem que tenhamos ossos fortes. Se não tivermos ossos fortes, é assim que pode conseguir ossos fortes. Se você já tem ossos fortes, vai mantê-los fortes. Portanto, por favor, faça o que precisa para manter esses ossos fortes. Olá, amigos da TV Terceiro Anjo. É com imenso prazer que informamos que as inscrições para acampar o Terceiro Anjo 2024 estão oficialmente abertas. No link que está na descrição deste vídeo estão todas as informações que você precisa, como tipo de hospedagem, datas, valores e mais detalhes sobre cada opção. Por favor, leia atentamente a descrição da opção que você escolher antes de finalizar o seu pagamento. Se você fez o seu pré-cadastro anteriormente, é necessário que agora você escolha a sua opção de hospedagem e faça o seu pagamento. As vagas só estarão garantidas para quem finalizar o pagamento no link abaixo. A data da Campal será de 21 ao dia 25 de fevereiro de 2024 na instância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Faça planos de estar conosco. Será um evento incrível, com muitos palestrantes internacionais como Walter Fight, Barbara O'Neill, Scott Myers, Christian Berdahl e uma participação muito especial da Orquestra Coral do Fountain View Academy. Lembrando que esse é um evento oficial da TV Terceiro Anjo e todas as informações serão divulgadas somente através dos nossos canais oficiais. Garanta sua vaga agora no link abaixo e venha conhecer os palestrantes e colaboradores da TV Terceiro Anjo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.